Vamos então ao nosso terceiro bloco de dicas finais para a prova, para o concurso de juiz, certo? Antes de passarmos a um novo tópico da matéria, creio que você está lembrado do tópico que vimos no bloco anterior, que era justamente a concordância verbal e a concordância nominal. Então, antes de entrarmos num tópico novo, vamos a mais uma questãozinha desse conteúdo que é tão importante. Eu tenho certeza que você irá se deparar com uma questão em que ele esteja envolvido. Uma não, mais de uma questão, às vezes até 3 questões, por isso que eu insisto muito neste ponto. Vamos a esta questão aqui. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se em uma forma do plural para preencher de modo correto a lacuna da frase. Singular, eu canto, tu cantas, ele canta. Plural, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, o verbo deve assumir uma forma plural. Em que alternativa? Aos sentimentos do menino corresponder um gesto bonito pelo qual se materializou o amor filial. Para concordar esse verbo, o que eu tenho que fazer primeiro? Localizar o sujeito da oração. Certo? Para localizar o sujeito da oração, antes do verbo, se faz a pergunta quem é que. Aos sentimentos do menino corresponder um gesto bonito. Que é que corresponde? Que é que corresponde? Um gesto bonito. O sujeito é gesto. Sujeito no singular, verbo no singular. Corresponder. Tá? Olhem a armadilha que eles colocaram aqui. Ó. Eles deslocaram o sujeito. Eles inverteram a ordem da frase, eles colocaram a frase na ordem inversa. Vamos passar a frase para a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Um gesto bonito, tá? Pelo qual se materializou o amor final, corresponde aos sentimentos do menino. Tá? Certo? Então veja bem aqui, ó. Esse termo jamais poderia ser sujeito porque ele está preposicionado. Corresponde a quê? Aos sentimentos do menino. Isso aqui seria objeto indireto. E a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito e não do verbo com o objeto. Por isso que esse verbo precisa ficar no singular para concordar com o gesto, que não é o núcleo desse sujeito aqui. Certo? Não se atribui ao gesto do menino quaisquer intentos que não tivessem a raiz de sua generosidade. Bom, aqui eu tenho C. Verbo acompanhado da partícula C. Como é que nós fazemos para localizar o sujeito quando o verbo estiver acompanhado da partícula C? Nós colocamos o C na pergunta, não é? E não aceitamos termos preposicionados como resposta, não é verdade? Tá bem? Então, por exemplo, vamos olhar aqui no quadro. Se eu disser assim, por exemplo, vendem-se bicicletas usadas, certo? Bicicletas usadas. Certo? E eu posso dizer, precisa-se de mais funcionários neste setor. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Verbo e a partícula C. Verbo e a partícula C. Como é que eu vou localizar o sujeito desta primeira frase? Vendem-se bicicletas usadas. Eu vou colocar o C na pergunta, né? Que é que se vendem? Bicicletas usadas. Aqui está o meu sujeito. O núcleo do sujeito é bicicletas. Está no plural. O verbo foi para o plural para concordar com o seu sujeito. Ok? Certo? O que acontece com essa frase? Como é que eu chamo isso aqui? Essa oração aqui está na voz passiva sintética. Vendem-se bicicletas usadas é o mesmo que dizer que bicicletas usadas são vendidas. Não é isso? Precisa-se de mais, então isso aqui é o sujeito. Precisa-se de mais funcionários neste setor. Verbo com a partícula C. Que é que se precisa de mais funcionários. Esse termo pode ser aceito como sujeito? Não. Por quê? Porque ele está preposicionado. E o meu sujeito não pode ser preposicionado. Por que ele não pode ser preposicionado? Porque uma preposição, ela estabelece uma relação de dependência do segundo elemento em relação ao primeiro, não é? E o sujeito, por ser o termo essencial da oração, ele tem que ser autônomo, ele não pode estar subordinado a nada. Então, por isso que esse termo preposicionado não pode ser sujeito. Na verdade, aqui, eu tenho o tal do sujeito indeterminado.
e indeterminado. Alguém que eu não sei quem é precisa. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, se de funcionários aqui é o meu objeto indireto. Tá? Um termo preposicionado que complementa esse verbo transitivo indireto. Certo? Então, quando o meu sujeito for indeterminado, então neste caso, né, estiver acompanhado da partícula C, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, acompanhado do C. Este C aqui se chama pronome apassivador, porque essa frase está na voz passiva sintética. E esse aqui vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, é o que nós temos aqui, ó. É bem o que nós temos aqui. Não se atribui ao gesto do menino. O que é que não se atribui? Isso aqui não pode ser sujeito. Ao gesto do menino está a preposição aqui. Não se atribui ao gesto do menino quaisquer intentos. O que é que não se atribui? Quaisquer intentos. Esse é o sujeito. Quaisquer intentos não são atribuídos ao gesto do menino. Tá bem? Então, o sujeito aqui está no plural, intentos está no plural, e o verbo tem que ir no plural. Atribuem. Então, nesta alternativa, teria que colocar o verbo no plural. A nenhum dos parentes ocorre alimentar suspeitas acerca das preocupações do menino. O que é que a nenhum dos parentes? O que é que ocorre? Alimentar suspeitas. Alimentar suspeitas acerca das preocupações do menino, tudo isso aqui é o meu sujeito. Esse sujeito é uma oração. Com esse verbo estar no infinitivo, é uma oração reduzida. Tá? E, ó, vamos passar isso aqui para a ordem direta. Alimentar suspeitas acerca das preocupações do menino, tá? Ocorre a nenhum dos parentes. Tá bem? Certo? Então, quando o sujeito for uma oração, tá? Um verbo no infinitivo, outro verbo tem que ficar no singular. Não falta aos brinquedos antigos a magia que as engenhocas eletrônicas exercem hoje sobre os pequenos. Olha a armadilha de novo. Que é que não falta? Alguém diz, e aos brinquedos antigos. Não, isso não pode ser sujeito, isso aqui está preposicionado. Não falta aos brinquedos antigos a magia. Que é que não falta? A magia. O sujeito é a magia. Sujeito no singular, verbo no singular. Não falta a magia. Ter ocorrido aos pais que os gestos dos filhos estariam ocultando algum segredo. Que é que tem ocorrido? Isso não pode ser sujeito porque está preposicionado. Que é que tem ocorrido? Que os gestos do filho estariam ocultando algum segredo? Que os gestos do filho estariam ocultando algum segredo tem ocorrido aos pais? Passando por ordem direta, ficaria assim, né? Tem ocorrido isto. Né? Ó, o que é esse que aqui? É uma conjunção integrante. As conjunções integrantes, elas introduzem orações substantivas. Quando o sujeito de um verbo for uma outra oração, esse sujeito tem que ficar no singular. Então, esse tem aqui sem acento. Tá bem? Então, a alternativa correta aqui, cujo verbo tem que ir para o plural, é a letra B de Brasil. Certo? Vamos então agora, já que estamos falando em verbos aqui, né, vamos falar um pouquinho das vozes verbais, certo? Isso aqui é uma questão certa. Não existe prova de língua portuguesa para cargo nenhum, tá? Nenhum lugar do Brasil que não tenha uma questão de vozes verbais. Vamos revisar isso aqui rapidamente. Vozes verbais. O que são vozes verbais? As três maneiras que eu tenho de escrever um verbo. Eu posso escrever um verbo em três vozes diferentes. Você já estudou isso. Isso está na ponta da língua, tenho certeza. Eu posso escrever um verbo na voz ativa. Eu posso escrevê-lo na voz passiva. E eu posso escrevê-lo na voz reflexiva. Qual é a diferença? Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. O pedreiro construiu o muro. Quem é que construiu o pedreiro? Ele está praticando a ação de construir o muro. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. O muro foi construído pelo pedreiro. Quem é que foi construído? O muro. Só que esse muro não praticou ação nenhuma, ele sofreu a ação de ser construído. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. O pedreiro ausentou-se da obra. Quem é que se ausentou? O pedreiro. E ele ausentou quem? Ele mesmo. Certo? Muito bem. Então vamos adiante, né? O que eles vão pedir, então, numa prova de concurso mesmo? Eles vão pedir para que nós passemos uma oração da voz ativa para a voz passiva ou vice-versa. Tá? Então, se eu disser assim, ó, o professor, veja, explicou a matéria.
O professor explicou a matéria. É óbvio que essa oração está na voz ativa, não é? Por que ela está na voz ativa? Porque o professor é o sujeito que praticou a ação de explicar a matéria. Vamos analisar essa oração. Explicou é um VTD, verbo transitivo direto. Quem é que explicou? O professor, que é o sujeito ativo. O professor explicou o que? A matéria é o objeto direto. Tá? Essa oração está na voz ativa. Ela pode ser apassivada, essa oração? Pode. Por que ela pode? Porque ela tem objeto direto. Certo? O professor, por exemplo, assistiu ao vídeo. Objeto indireto, eu não posso passivar essa oração. O professor permaneceu silencioso. Permaneceu é verbo de ligação, não posso passivar essa oração. E se eu tiver objeto direto e indireto, o professor entregou aos alunos o material, aí eu posso passivar. Para que eu possa passar uma oração da voz ativa para passiva, ela precisa ter objeto direto, isso é importante. Vamos adiante aqui. Temos dois tipos de voz passiva. A analítica, que é feita com o verbo ser mais particípio, e a sintética, que é feita com a partícula ser. Você está lembrado disso? Falamos de voz passiva sintética há pouco, não é? No bloco anterior, nas questões de concordância ali. Então nós temos aqui, passando essa oração para a voz passiva analítica, como é que ficaremos? Fazemos a nossa cruz aqui. De antemão eu sei que essa oração pode ser passada para a voz passiva porque ela tem objeto direto. Então o objeto direto vem para cá. A matéria. O que eu tenho que colocar aqui? O verbo ser no mesmo tempo do explicou. Então a matéria foi. Este verbo principal vai para o particípio. Foi explicada pelo professor. Certo? Muito bem. Passei a fase para a voz passiva. Vejam como é que ela ficou. Eu tenho uma locução verbal, verbo ser mais particípio. Quem é que foi explicada? A matéria é o meu sujeito. Passivo, porque agora ele está sofrendo a ação de ser explicada, né? E esse pelo professor virou o que aqui? O meu agente da passiva. Ok? Certo? O que nós temos que cuidar ao transpor uma oração da voz ativa para a voz passiva? É o tempo do verbo. A voz passiva analítica, ela sempre tem que ter verbo ser. E esse verbo ser tem que estar no mesmo tempo do explicou. Então, se a frase fosse o professor explicará a matéria será explicada. O professor explicava a matéria era explicada. E por aí vai. Né? Voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? É uma voz passiva abreviada. Por que ela é abreviada? Porque ela não tem o verbo ser, não é? E ela também não vai ter o agente da passiva, então a frase vai ficar mais curta, mais sintética, mais abreviada, mais resumida, né? Como é que eu passo essa oração aqui da voz passiva analítica para sintética? Tiro o verbo ser, coloco explicada no mesmo tempo que estava antes, explicou, e acrescento a partícula ser. Né? Então eu fui, tu foste, ele foi, pretérito perfeito, né? Eu expliquei, tu explicaste, ele explicou. Então olha aqui, o explicou agora voltou, né, pro mesmo tempo aqui do foi. Explicou. E eu tenho que colocar a partícula se aqui. Explicou-se a matéria, né? Que é que se explicou? A matéria. A matéria é o meu sujeito passivo, tá? E o verbo está concordando com o sujeito, certo? Se fosse as matérias, explicaram-se as matérias. Isso equivale a dizer que a matéria foi explicada. Tá bem? Voz passiva sintética, porque veja, olha o tamanho dessa frase, olha o tamanho dessa. Vê se isso aqui não ficou mais resumida. Como é que eu vou chamar esse ser mesmo aqui de pronome apassivador? Ou partícula apassivadora? Pronome apassivador. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. O professor irritou-se com o aluno. Com o aluno. Quem é que se irritou? O professor, é o sujeito. O professor irritou quem? Ele mesmo. Então, ele praticou a ação de irritar e ele sofreu essa ação aqui. Então, aqui nós temos uma voz reflexiva. Veja que tanto na voz passiva sintética quanto na reflexiva aparece o se. Mas esse se vai ter pronomes, funções diferentes, não é? Aqui ele está atuando como pronome apassivador ou partícula apassivadora. Aqui embaixo ele vai ser pronome reflexivo. Certo?
Quando é que eu sei que o C é pronome reflexivo? Quando ele pode ser substituído por ele mesmo ou a si mesmo. O professor irritou ele mesmo. Ok? Bom, isso aqui é fácil, né? Vai cair na prova e nós sabemos, né, as armadilhas que eles vão colocar já nas questões, né, que já falei isso na aula quando vimos esse conteúdo aqui. Mas vamos ver uma armadilha que eu acho importante. O que eles costumam colocar de armadilha na prova envolvendo esse conteúdo aqui? Eles pedem para, não é, passar uma oração da voz ativa para passiva e aqui eles colocam mais um verbo, eles colocam uma locução verbal. Ah, então, por exemplo, se eu disser assim, ó, o professor, veja bem, o professor, tá, começou a explicar a matéria, né, a explicar a matéria. Qual é a diferença dessa frase em preto para aquela azul lá de cima? Ó, está aqui, ó, começou a explicar, que é a minha locução verbal. Quem é que começou a explicar? O professor é o meu sujeito. Ele começou a explicar o quê? A matéria objeto direto. Está na voz ativa porque o professor pratica a ação de começar a explicar. Passando essa oração para a voz passiva, o que nós temos aqui? A matéria, e aqui é que está o problema, não é? Porque a maioria dos candidatos, ele coloca assim, a matéria foi explicada pelo professor. E está errado, não é? Porque eu não posso sumir com esse começou aqui. Então, se eu tenho mais de um verbo aqui, eu tenho que repetir todos eles e colocar o ser antes do último, e o último é que vai para o particípio. Então, eu vou colocar assim, ó, a matéria começou, ó, baixei o verbo para cá, repeti o verbo aqui. Agora eu tenho que colocar o verbo ser no tempo de explicar. Explicar está no infinitivo e o ser vai para o infinitivo, ó. Ó como a correspondência dos tempos. Ser, explicar. Os dois no infinitivo. E este aqui vai para o particípio. Explicada pelo professor. Certo? Gente, isso aqui vai cair na prova. Certo? Quando eles pedirem para vocês apassivarem uma frase lá na prova, vocês podem ter convicção que vai ter um verbo a mais. E aí só mexe no último, coloca o ser antes do último e os outros repete simplesmente, certo? Vai cair uma questão assim, veja bem. O que se pode atestar com certeza? Ó, pode atestar. Ó, uma locução verbal. Verbo auxiliar no presente e verbo principal no infinitivo. Esse C aqui indica que essa frase está na voz passiva sintética. Mantém-se corretamente a voz passiva do verbo grifado acima, respeitando seu sentido original, caso seja feita a substituição por. Bom, ele quer manter o verbo na voz passiva. Ele não quer passar o verbo para a voz ativa. Não é? Então aqui, ó, se aqui eu tenho voz passiva sintética porque eu tenho C, né, para manter o verbo na mesma voz passiva, eu tenho que ter na voz passiva analítica aqui. Né? E aqui, ó, tá? Então, para passar o verbo para a voz passiva, o que eu tenho que fazer? Tirar o ser, né? Colocar o verbo ser, né, no mesmo tempo deste aqui, e esse aqui vou repetir, né? O que se pode atestar? O que, tira o C, pode ser, para ficar no mesmo tempo do atestar, e esse vai para o particípio. O que pode ser atestado. O que pode ser atestado. Letra A. Outra. O que temos de alcançar no México é tudo o que deveríamos ter alcançado aqui. Olha que beleza como eles gostam aqui, ó, de fazer, né, complicar a vida das pessoas. Olha aqui, ó, outra locução verbal com 2 verbos e essa aqui com 3 verbos. Certo? O que temos que alcançar no México. Quem é que tem que alcançar? Nós. Nós temos que alcançar isso. Tá? Isso que temos de alcançar no México. Lembra? Sempre que eu tenho o antes do que, esse o vai ser pronome, o que? Demonstrativo, porque ele vai ser substituível por aquilo. Aquilo que temos de alcançar no México. Aquilo que nós temos que alcançar no México. Essa frase aqui está na voz ativa. Ah, certo? Sujeito, que somos nós, que está oculto aqui, está praticando a ação. Nós temos que alcançar o que? Isto. Isso aqui é o objeto direto. É tudo o que deveríamos ter alcançado. Quem é que deveria ter? Nós.
Ó, sujeito oculto de novo. Deveríamos ter alcançado o quê? Aqui, isto, ó. Deveríamos ter alcançado isto. Tá na voz ativa, né? Qual é a marca da voz ativa? A voz ativa não pode ter verbo ser nem particípio. Qual é a marca da voz passiva analítica? Ela tem que ter verbo ser mais particípio. Então, se isso aqui está na voz ativa, vou passar para a voz passiva. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as formas sublinhadas devem ser substituídas na ordem por: o que temos de alcançar no México, aquilo que tem de ser, para ficar no mesmo tempo do alcançar, alcançado. Então, esse aqui tem de ser alcançado. Veja que na voz passiva o verbo tem que a frase tem que ter sempre um verbo a mais, que é o verbo ser, que eu vou acrescentar. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Quantos verbos eu tenho aqui? 3. Tá? É tudo o que deveríamos ter alcançado, que nós deveríamos ter alcançado aqui. É tudo o que deveria ter, repito esses dois, deveria ter. Agora tem que botar o verbo ser no tempo do alcançado. Ter sido está no particípio, verbo ser, e esse fica no particípio também. Deveria ter sido alcançado. Deveria ter sido alcançado. Quantos verbos temos aqui? 3. Quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4. Que é o verbo ser, não é? Que tem que aparecer sempre na voz passiva, sintética. Certo? Bom, nós temos, né, certeza, convicção de que nessa prova, né, vem questões de análise sintática interna. Todo aquele conteúdo, foi o primeiro conteúdo que nós vimos aqui. Eu comecei esse curso com análise sintática interna, porque eu disse aos alunos, na ocasião, você deve estar lembrado, que a análise sintática é a regra de sinais da língua portuguesa. A gente não se movimenta em matemática sem saber que menos com mais dá menos, né? Certo? Menos com menos dá mais, etc. E tal. E a gente não consegue se movimentar em língua portuguesa, né, sem ter uma noção boa de análise sintática. Eu não sei se você observou que a análise sintática estava em tudo que eu falei até agora. Lá nos verbos eu falei em sujeito, em objeto direto, no pronome eu também falei, nas vozes eu também falei. Então ela é o ponto de partida para tudo. Eu preciso da análise sintática para todos os demais conteúdos, certo? Então ela vai estar, não é, embrenhada em todas as questões, e também vão ter questões específicas sobre ela. Tá? Então temos que dar aquela olhadinha lá nessa apostila, como é que se localiza o sujeito, como é que eu localizo um objeto, como é que eu localizo um complemento, um adjunto adverbial, toda aquela primeira parte. Reveja essas aulas. Essa tradição trabalha a ação política como uma ação estratégica. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento grifado acima é: essa tradição trabalha a ação política. Quem é que trabalha essa tradição? Sujeito. Essa tradição trabalha o quê? A ação política. Quando eu faço a pergunta o que depois do verbo e tem um termo não preposicionado como resposta, o que é o caso aqui porque esse a é só artigo, se ele fosse preposição teria uma crase aqui, o que seria erro, inclusive, né? Então, eu tenho aqui um objeto direto. Termo não preposicionado que complementa um verbo transitivo direto. Quem trabalha, trabalha alguma coisa. Neste contexto, o verbo trabalhar está como transitivo direto. Agora, o verbo trabalhar em outro contexto, ele pode ser intransitivo. O meu pai trabalha. Mas neste caso aqui, eles colocaram o complemento, ele está atuando como objeto direto. Ele quer saber, então, frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento. Que complemento? Objeto direto. Qual é a frase que vai ter objeto direto também? Vamos analisar. Que identifica no predomínio do conflito o cerne dos fatos políticos. Quem é que identifica esse que aqui que está retomando o sujeito? Identifica o que? O cerne dos fatos políticos. Onde ele identifica o cerne dos fatos políticos? No predomínio do conflito. Então, isso aqui é um adjunto adverbial, ó. Olha a armadilha. Ele não fez que nem aqui que colocou o objeto direto colado no verbo. Ele colocou um termo intercalado aqui, que poderia até estar entre vírgulas, inclusive, porque é um adjunto adverbial longo, e colocou o objeto direto depois. Então, é essa aqui que eu vou marcar, ó. O verbo quem identifica alguma coisa, quem trabalha alguma coisa. Ambos com objeto direto.
Neste contexto, política é guerra. Verbo ser, verbo de ligação, então tem predicativo do sujeito. Verbo de ligação não tem objeto, tem predicativo. Recorrendo a metáforas do reino animal. Recorrendo a quê? A metáforas. A metáforas. Esse a é preposição, então isso aqui é um objeto indireto. Mas esse a não pode ser artigo. Mas para ser artigo teria que ser as metáforas. E aí teria que ter crase. Porque esse a preposição ia se juntar com esse as artigo e vai dar uma crase aqui. Não é o mesmo tipo de complemento. Porque esse não tem preposição, porque esse a é artigo. E esse aqui tem preposição. Então ele é objeto indireto. Que obedece aos consagrados preceitos do não matar e não mentir. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Obedece a quê? Aos consagrados preceitos. Objeto indireto tem preposição aqui. Lembram da regência do verbo obedecer? O verbo obedecer é sempre usado como objeto indireto com a preposição a. Eu obedeço aos sinais de trânsito, obedeço ao meu pai, por exemplo. Que a fraude é a mais importante. Verbo ser, verbo de ligação. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Tem o mesmo tipo de complemento, ou seja, objeto direto. Ok? Bom, já que falamos em A, falamos em crase, né? Vamos lá para crase, certo? Questãozinha de crase sempre vem, né? Embutida lá numa outra, etc e tal, né? Crase A mais a preposição mais artigo. Você precisa dar uma revisada nos casos proibitivos de crase, não vai crase antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de pronome pessoal, pronome indefinido, pronome demonstrativo, esta, essa, né? Todos aqueles casos lá, né? Não vai crase quando a estiver no singular ou a palavra seguinte no plural. Então, quando eu vou resolver uma questão de crase, eu tenho que descartar a possibilidade, tentar descartar a crase de qualquer jeito. Já vou eliminando várias. Se eu não consigo descartar a crase, para saber se existe ou não, o que eu faço? Troco a palavra feminina por uma masculina, sideral leva a crase. Até aconselhei trocar pela palavra cachorro, né? Certo? Refiro-me à mulher. Quer saber se vai crase? Refiro-me ao cachorro. Deu ao, leva a crase. Se não dá ao, não leva. Bom, a mentira, mesmo justificada por certas circunstâncias, pode ser mascarada a qualquer momento. Momento, palavra masculina. Não vai crase de palavra masculina porque eu não tenho artigo aqui, só tem preposição. Errado. Submetida à avaliação da opinião popular. Submetida ao cachorro. O cachorro latiu, deu ao, leva a crase. A política deve pautar-se pela lisura. O cachorro deve pautar-se. Aqui não vai mesmo, mas aqui teria que ir. Tá? Pela veracidade, voltadas para a resolução dos conflitos. Por que eu não posso ter essa crase? Porque eu não posso ter crase quando antes do a já houver preposição e para é uma preposição. Tá? Errada aqui, errada aqui. Quanto à defesa da ética, quanto ao cachorro, latiu leva crase, ela é sempre necessária, a fim de jeito nenhum, fim é palavra masculina, de que a ação política seja vista como verdadeira representação da vontade popular, que o cachorro político, não é? Aqui não dá ao, não leva a crase, mas aqui levaria, né? E aqui não, tá errado. Vamos adiante. Os governados, como preceituam as normas democráticas, têm direito a informações exatas e submetidas à verdade dos fatos. Eu não vejo nada de errado com essa. Os governados, como preceituam os cachorros, como preceituam os regulamentos democráticos, não dá aos aqui, então não leva, tem direito, eles têm, o verbo está certo, né, com acento, porque é plural, tem direito a informações, o a está no singular e a palavra seguinte no plural, não vai crase, aquilo que eu falei em aula, a mais plural, crase nem a pau. Exatas e submetidas à verdade dos fatos, e submetidas ao cachorro, submetidas ao veredicto, deu ao, leva a crase. A verdade dos fatos políticos está subordinada, segundo pensadores, a uma lógica particular. Por que não vai crase aqui? Porque eu já tenho um artigo aqui. Não posso ter um artigo aqui e outro aqui. Não posso definir e indefinir lógica ao mesmo tempo. Então essa crase não vai aqui. Quando é que vai crase antes de uma, hein? Só quando esse uma indicar a quantidade, for numeral. Ele chegou a 1h da tarde, por exemplo. Certo?
Aqui é verbo, não vai crase antes de verbo. Então a alternativa correta aqui, né, é a letra D de Dinamarca, certo? Por hora, então, ficamos por aqui, encerrando esse nosso terceiro bloco de dicas. Até breve!